мною принято решение о проведении специальной военной операции. Putin chama de uma operação especial. Como o resto do mundo sabe, a invasão da Ucrânia pela Rússia deu-se em 24 de fevereiro e, atualmente, todas essas cidades estão sob ataque, incluindo a capital Kiev, que se tornou o principal alvo. Muitos cidadãos estão abrigados em porões e estações de metrô. Agora, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem se agravado e, com isso, os preços de mercadorias no mercado internacional aumentaram. O preço de matéria-prima e alimentos tem acompanhado a velocidade desta guerra, se é que a velocidade dos preços não sejam superiores. O aumento chega a 36%. Parte da alta já é causada pela guerra na Ucrânia. To ramp up the economic pressures on Putin and to further isolate Russia in the global stage. As penalidades impostas contra a Rússia são projetadas para prejudicar a economia do país ou as finanças de cidadãos individuais, como políticos importantes, para que supostamente a guerra termine. Mas, como todas as guerras, esta também tem os seus malefícios e seus benefícios. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e neste canal nós falamos de África, entre a percepção e a realidade, cultura, história, geopolítica e temas de atualidade. Desde já quero deixar bem claro que este vídeo não tem nada a ver com qualquer propaganda a favor ou não da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, como qualquer guerra, esta tem seus benefícios para alguns países, principalmente para aqueles que estão sempre metidos em guerra. E um bom exemplo disso é os Estados Unidos, que fornece e vende armas. Mas hoje vamos falar dos países africanos que estão bem posicionados e que podem tirar proveito desta guerra. Então, como os países africanos podem tirar proveito desta guerra? Diferente dos Estados Unidos e outros países europeus, alguns países africanos fazem questão de não tomarem partido e serem neutros nesse conflito. O único país africano que votou a favor da invasão russa nas resoluções da ONU foi a Eritreia e outros decidiram se abster. Até porque alguns países africanos já mostraram fragilidade militar por vários motivos. Problemas com o terrorismo, ou seja, por não conseguirem resolver problemas internos. Então, imagina ir contra a Ucrânia ou uma potência mundial como a Rússia. De qualquer forma, isso seria bem trágico. Mas, deixando disso, vejamos. As importações agrícolas da África têm aumentado na última década, embora o continente importe muito mais alimentos hoje do que há 2 décadas, também houve aumento nas exportações. Dos 54 países africanos, muito poucos deles têm a chance de impulsionar a sua economia ou de pagar certas dívidas, mas oportunidade é oportunidade. E os que podem se aproveitar desta são Angola, Nigéria, Argélia, África do Sul, Namíbia e outros. Agora você deve estar a se perguntar como cada um desses países pode se beneficiar da guerra. Bem, vejamos. A União Europeia importa atualmente 1/4 do seu petróleo e 40% do gás da Rússia, o que significa que países membros da União Europeia estão a pagar para a Rússia centenas de milhões de dólares todos os dias. Mas com a escalada da guerra, esses países podem impor sanções ou penalidades contra a Rússia, como por exemplo a proibição de importar o gás russo e as exportações de petróleo. Mas até agora, as sanções sobre comprar petróleo e gás da Rússia foram descartadas devido ao efeito que teriam na Europa. Mas e se as sanções sobre o petróleo e gás forem impostas contra a Rússia? O que acontece? Primeiro, os Estados Unidos vai lucrar muito com isso, mas não vai por si só atender a demanda dos países que dependem da Rússia.
E é aqui onde o assunto começa a ficar sério. Isso porque você vai saber um pouco sobre os gigantes do petróleo e gás natural da África. Com a preocupação do fornecimento de gás russo para a Europa, a Comissão Europeia começou a fazer esforços diplomáticos significativos nas últimas semanas para buscar entregas adicionais de gás de fornecedores alternativos. Por exemplo, a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, encontrou-se recentemente em Abuja, capital da Nigéria, com o vice-presidente nigeriano Yemi Asinyajo para discutir o fornecimento de gás. E está claro que esse é o tema no topo de sua agenda. E por isso não é por acaso que a Nigéria é chamado o gigante africano. Além dos recursos naturais como ouro e petróleo, tipo muito petróleo, tem a segunda maior reserva comprovada na África e é o 12º maior produtor mundial. A Nigéria é um importante fornecedor de gás para a Europa. Só em 2021, as exportações totalizaram 12 bilhões, de acordo com dados da Global Plant Analysis. Do outro lado, do norte da África, o Egito teve o maior crescimento anual das exportações em 2021. Eu sei que quando algumas pessoas pensam no Egito, a primeira coisa que lhes vem à mente são as pirâmides, os faraós, talvez Mohamed Salah. Ou simplesmente uma múmia ossuda, esfarrapada e com um cheiro muito abafado. Bem, não que eu saiba como uma múmia cheire, mas enfim. O Egito de hoje é bem comercial e não vende nada dessas coisas que você imaginou. O Egito tem um mercado grande em exportação, tendo como seus produtos roupas, cimento, aço, ouro, gás e fertilizantes. Exporta principalmente para os Estados Unidos, Emirados Árabes, Itália, Turquia e Arábia Saudita. Atualmente o Egito produz 559 mil barris por dia, mas tem um gigante que produz muito mais ainda, a Argélia, que é o quarto maior exportador de gás natural e petróleo da África. Atualmente produz 997 mil barris por dia, exportando principalmente para a Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Isso nos leva ao maior projeto que esses três países pretendem fazer em conjunto para suprir a demanda dos países europeus: o Nigal. O Nigal é um mega projeto de gás que está a aumentar mais as esperanças de mais importações de gás para os europeus. A Argélia, Níger e Nigéria concordaram em construir um gasoduto transsaariano de 4.000 quilômetros, estimados em pouco mais de 21 bilhões de dólares. Ele transportará até 30 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Argélia, que vai conectar a rede existente à Europa. A verdade é que a Rússia fornece gás e energia a diversos países europeus e muitos deles impuseram sanções contra a Rússia e o presidente Putin já deixou claro que haverá retaliação. Por isso, a Europa está cada vez mais a olhar para a África e suas importações de gás natural. Mas você deve ter notado que eu também não falei da Líbia por várias razões, por causa da sua instabilidade, até porque o aumento do preço do petróleo pode sim ser um gatilho para que a guerra volte em grande escala na Líbia. Então, se você quer saber que papel a Líbia poderá ter neste conflito, deixe-me saber nos comentários. E tem um outro aspecto também sobre esta guerra que pode beneficiar ainda mais o continente africano, mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Como eu mencionei anteriormente, a Eritreia foi o único país que votou a favor da invasão russa na Ucrânia. Então, você quer saber por que a Eritreia votou a favor? Também deixe-me saber nos comentários e, claro, você pode me sugerir outros tópicos e temas para serem abordados aqui no canal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça, dê um soco no like, se inscreva, compartilhe com 5 pessoas. E se você quer apoiar este canal e os meus vídeos, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então é isso, é só o começo, tamo juntos, peace!